Bom, então hoje, dia 15 de junho de 2022, uma grande honra, estamos recebendo a diva Bárbara aqui no grupo para apresentar um seminário para a gente. Então, antes eu vou falar um pouquinho sobre ela, né? E depois, claro, na apresentação ela pode complementar. Mas eu quero, antes de mais nada, agradecer, né, a Bárbara, que tem aquela agenda lotada, disputadíssima, abriu esse tempinho para falar com a gente, então é uma grande honra e eu sou muito agradecida, Bárbara. Muito obrigada. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui, Thais. Que bom. Ó, eu vou, então, primeiro, fazer aquela apresentação mais formal, né, com as coisas que tem no Lattes dela. Ela tem o curso de graduação em Química e em Filosofia pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente é professora adjunta 3 na Universidade Federal da Bahia. Tem mestrado e doutorado em ensino de Química pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências da Universidade Federal da Bahia, em conjunto com Feira de Santana. Ela realiza estágio de pós-doutorado na Cátedra de Educação Básica, no Instituto de Estudos Avançados da USP. Foi coordenadora do PIBID, né, de 2015 a 2018. Também foi membro de conselhos superiores do CAI, que deve ser Câmara de... Conselho Acadêmico de Ensino. Conselho Acadêmico de Ensino. E do CONCEP, de 2016 a 2018. Hoje é membro do corpo permanente de docentes do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências da Federal da Bahia. Atua como coordenadora do grupo de pesquisa em diversidade e criticidade nas ciências naturais, desenvolvendo pesquisas nas linhas de formação de professoras e professores, na perspectiva crítico-decolonial e diversidade no ensino de ciências. É vice-diretora do Instituto de Química da Federal da Bahia e é sócia fundadora e consultora pedagógica da maravilhosa Escola Afro-Brasileira Maria Filipa, a primeira escola afro-brasileira do Brasil, que recebeu da Câmara Municipal de Salvador o prêmio Maria Filipa 2021. Ela é autora do livro Descolonizando Saberes, Mulheres Negras na Ciência, que foi um dos 10 finalistas na categoria Ciência ao Prêmio Jabuti de 2021. E ela encerra dizendo que é mãe, nordestina e militante negra. Mas eu queria adicionar algumas coisas. Eu queria adicionar, gente, que não bastasse tudo isso que ela faz na vida acadêmica, toda a contribuição que ela, né, oferece como alguém que atua no ensino público federal de grande qualidade, ela tem assim uma vida que inspira meninas, mulheres, principalmente negras, né, Bárbara? Ela tem um Instagram onde ela mostra que a vida acadêmica não é só o que nos ocupa e nos atravessa e o que nos move, né? Então, a Bárbara dança, a Bárbara festa, a Bárbara inspira, a Bárbara escreve. Não sei se poesia, poema, mas a gente lê as coisas da Bárbara e toca o coração da gente, sabe? Ela é uma inspiração para as mulheres e acredito que para os homens também, porque ela tem uma fala potente, né? Ela tem uma fundamentação teórica, e ela traz uma pauta que toca a todas as pessoas minimamente comprometidas aí com justiça social e direitos humanos. E, além de tudo isso, ela está fazendo um trabalho que eu considero importantíssimo. Importantíssimo. Eu assisti apenas alguns. Ela está colocando no Instagram vídeos muito curtinhos para fazer uma divulgação da história das ciências africana ou da história das ciências na África, né? Então, esse trabalho, Bárbara, eu acho que mereceria ir para aquela... Sabe quando a gente separa lá uns stories e faz temáticos para que a gente possa indicar para os alunos, alunas,
colegas, sabe? Eu acho riquíssimo aquele material que você está colocando lá. Excelente sugestão. Vou ver a Que possibilidade de fazer isso, sim. legal, legal. E aí a gente consegue divulgar, né? Esse trabalho tão importante. Bom, então, por favor, né, desfrutem. Bárbara, complemente se eu esqueci alguma coisa. E mãe dessa menina linda, né? Pois é, ela estava aqui falando várias coisas com vocês, só que, felizmente, o áudio estava fechado. Porque ela é uma figura. Mas sim, gente, vamos lá, né? Falar para a Thaís da honra de estar aqui. Eu acho que tudo é no tempo do tempo. A gente tinha organizado num outro momento, não foi possível. Hoje a gente conseguiu reordenar aí a rota e nos encontramos aqui nessa encruzilhada no dia de hoje. Então, agradeço muito a possibilidade dessa troca, que de antemão eu já sei que vai ser muito, muito rica, né? Muito profícua para todos nós aqui. Eu vou falar um pouco dessa coisa da descolonização da ciência em afroperspectiva, tá bom? Aqui foi um PowerPoint que eu usei recentemente para a minha apresentação no meu pós-doc, né? Assim, o meu trabalho de pós-doutorado, na realidade, o tema é outro, né? O tema é intelectualizando intelectuais desintelectualizados. Então, mas está dentro desse escopo coletivo do que eu vou apresentar aqui para vocês e que eu apresentei lá. Bom, a gente está trabalhando aí com a perspectiva de descolonização da ciência, então faz muito sentido a gente conversar sobre o que é a descolonização, né? Então, a gente parte do pressuposto que o Brasil deixou de ser colônia de Portugal em 1822. Então, a gente encerra em 1822, na primeira metade do século XIX, o colonialismo enquanto... Iana, por favor. A gente encerra ali no início do século XIX o colonialismo enquanto um sistema sociopolítico econômico que regia esse território que, enfim, nós chamamos hoje de Brasil, né? Deixa eu fechar a porta aqui rapidinho. Então, a lógica do colonialismo, ela se encerra, entretanto, os padrões de colonialidade permanecem até os dias de hoje, né? Então, o que é o padrão de colonialidade? O padrão de colonialidade é justamente essa constituição subjetiva criada pelo colonizador para controlar os povos colonizados, né? E aí eu destaco as palavras colonizador e colonizados também como uma constituição etimológica desenvolvida por quem domina, né? Porque muito possivelmente, se a gente perguntasse, né, para os nossos ancestrais africanos e indígenas como eles chamariam os europeus, muito possivelmente não chamariam de colonizadores, né? Muito possivelmente, se eles pudessem intitular, nomenclaturar quem eram esses sujeitos, chamariam de genocidas, de estupradores, de sequestradores, de qualquer nomenclatura, menos de colonizador. Então, eles possuem não só a colonialidade no campo ético, estético, religioso, epistêmico, mas também no campo linguístico, né? Então, eles dominam a construção etimológica da coisa e os sentidos e significados atribuídos a essas palavras, né? O Fanon, ele vai trazer para nós aí uma perspectiva de violências, né? Então, a colonialidade, ela se fundamenta a partir de uma lógica de violências múltiplas. Então, a gente vai ter aí uma violência de cotidiano, que é essa violência do tempo presente, que surge a partir de uma lógica de uma violência de passado, né? Que é das nossas histórias, das nossas memórias, de como que a gente se compreende no mundo no plano histórico, né? Então, eu aprendi que eu vim de escravos, né? A primeira vez que eu me vi no livro didático na minha vida, eu me vi acorrentada, ou seja, a primeira vez que eu vi um semelhante a mim, uma pessoa parecida comigo, em um livro didático, eu vi acorrentada pelo pescoço em um navio negreiro, né? Então, essa foi a primeira construção subjetiva, e aí você imagina o que é o impacto de um jovem negro, de uma jovem negra no ambiente escolar, na construção do seu autorreflexo.
da sua autoimagem. Enquanto que as crianças brancas, elas se veem desde muito cedo ocupando os espaços de poder, né? Então, desde que ela nasce, possivelmente ela tomou ali um tapinha na bunda de um médico branco, de uma médica branca. Ela acessou uma série de literaturas no seu ambiente familiar, toda a dimensão dos jogos, dos bonecos, das bonecas, as roupinhas infantis, né? Os bonequinhos, as bonequinhas que estavam presentes nas roupinhas infantis, na literatura, nos animes, enfim, toda uma construção de um mundo no campo da infância de potencialização dessa subjetividade branca, né? Mesmo de crianças brancas pobres, né? Então, elas se viam nos programas, na mídia televisiva, nos programas de TV, elas se viam na literatura positivadas, elas se viam nos livros didáticos sendo os descobridores, sendo os inventores, os cientistas, os literatos, né? Elas se viram a vida toda dentro de uma ótica de construção de uma potência existencial, né? Sempre transitando nos outros espaços de poder e se vendo reconhecidas nele, no campo da política, na estética da cidade, na cena cultural da sua cidade, enfim, né? Então, esse olhar para o passado, para um passado de subserviência, de subalternidade, remete a uma vida presente, a uma constituição cotidiana de subalternidade também, né? Então, como eu me entendo vindo de escravo, eu vou aceitar qualquer sorte de desgraça que a vida me submete no tempo presente. E aí, obviamente, que o que vai acontecer também é uma aniquilação dos projetos de vida futuro, né? Então, isso é a violência de futuro. Como eu vim de qualquer de uma história, de uma construção histórica não meritocrática, assim, de pessoas que não tiveram mérito para conquistar os espaços de poder da sociedade, eu me afeiçoo a qualquer perspectiva de vida nesse mundo e eu dificilmente vou ter projeções no tempo, na vida futura, de potencialização da minha história e da história da minha comunidade, né? Eu vivi isso muito de perto com o meu irmão, que faleceu há 6 meses de alcoolemia aos 38 anos, né? Então, eu vi o meu irmão perdendo completamente as perspectivas de vida futura. Eu vi o aniquilamento, o extermínio da vida de um jovem preto em vida. E é isso que acontece cotidianamente com as pessoas pretas nesse país, né? O extermínio dos sonhos. E isso é decorrente de um processo profundo de colonialidade. E aí, quais são, então, as características da decolonialidade, além desses atravessamentos, dessas múltiplas violências, né? A gente vai ter aí a expropriação dos recursos e tecnologias dos outros povos, né? Dos povos tidos como colonizados, que é o que o Henrique Freitas está chamando de pilhagem epistêmica, e que na obra do Aimé Césaire, o discurso sobre o colonialismo, ele vai estar trazendo dentro de uma perspectiva real de colonialismo, né? Porque eu acho isso uma distinção importante também para a gente pensar, né? Aqui a gente vai ter, no finalzinho ali do século passado, experiências ainda existentes de colônias, né, de países europeus no continente africano e na América Central. E aí, nesse sentido, enquanto a gente está falando de uma colonialidade no Brasil, por exemplo, no século XX, a gente ainda está falando de colonialismo na Argélia, na Martinica, que é onde, por exemplo, o Francis Fanon e o Aimé Césaire vão estar lançando o seu olhar para discorrer sobre isso que a gente está pensando em termos de referencial teórico, né? Então, a gente vai ter tanto uma dimensão da constituição subjetiva, aquilo que aqui está o Aimé Césaire, mas eu uso muito a referência do próprio Bob Marley, né? Aquilo que o Bob Marley vai estar chamando de escravidão mental, dentro desse campo da nossa constituição subjetiva no Brasil, nas Américas em geral, e a gente vai estar olhando para a África e vai estar existindo de real uma situação de colonialismo, né? Ainda a África sendo... A independência, por exemplo, angolana é muito recente, né? Recentemente eles comemoraram 46 anos do fim do colonialismo. Então, é algo muito recente. Então, eles estão falando realmente de uma realidade de uma colônia, né? A desqualificação
ou destruição das formas autônomas de produção de conhecimento de outros povos, que é aquilo que o Abdias do Nascimento vai estar chamando de genocídio epistêmico, né? E que mais tarde o Abdias do Nascimento escreveu esse livro em 2018, fez 40 anos, né? Então a gente está aí aos 44 anos do genocídio negro brasileiro, que é essa literatura aqui, que para mim é uma literatura fundamental para os estudos decoloniais, né? E aí vocês já vão começar a perceber algumas questões da minha fala, que é nisso que concerne a minha pesquisa de pós-doutoramento, né? Eu estou trabalhando com referências outras para a decolonialidade, né? Eu não estou aqui trabalhando com Henrique Dussel, com Ramon Grossfogel, com Mignolo, com Quijano, com a Catherine Walsh, com o Boaventura de Souza Santos. É uma descolonização em afroperspectiva, né? E daqui a pouco eu vou mostrar essas referências aqui para vocês. E aí eu trago também a categoria do alterocídio, né, que o Mbembe, ou Bembe, ele vai trazer na necropolítica essa ideia de que, na realidade, o que é alteridade? A alteridade é a lógica de que o outro ele é outro, né? A possibilidade de existirmos de modos diferentes na sociedade. Existem os processos de alterização negativa, que é quando a gente olha para o outro e lança um olhar de inferiorização sobre o outro. Mas o que o Bembe está falando é que nem é autorização negativa que ocorre com pessoas negras. O que ocorre é alterocídio mesmo. É o genocídio, é o extermínio da possibilidade de ser outro. Porque a ideia do outro, enquanto sua imagem e semelhança, é uma ideia de um próximo, né? Ame ao próximo como a ti mesmo. É a ideia de um próximo que é muito, 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 muito próximo de você. Então, se esse sujeito ele não é tão próximo a você, ele não se parece tanto assim, na verdade, você nem reconhece ele dentro da categoria humana, né? E aí a gente vai ter, de fato, um extermínio desses outros grupos sociais dentro da condição de ser genérico, de ser humano. Quando a gente chama ser humano de homem, não é meramente um jogo linguístico, não é meramente uma aplicação retórica qualquer, né? A gente está, de fato, indo no cerne de uma questão ontológica acerca do que é o humano. Então, os livros, apesar de que aqui ele está até moreninho assim, ó, mas aqui o Homo sapiens sapiens, e em todos os livros, ele é representado aqui, né? Ele é representado como um homem, ou seja, é uma lógica androcêntrica. Vocês nunca viram nessa representação aqui em livro nenhum de biologia uma mulher. Só se for aqueles memes, aquelas brincadeiras, né? Volta que deu merda. Enfim, só se for. Mas no livro de biologia você nunca viu uma mulher aqui, né? Então, portanto, é um homem branco. Você nunca viu aqui um homem preto, black power, rastafari. É um homem branco. Então, é uma perspectiva patriarcal, brancocêntrica. É um homem cis. Há o destaque do falo aqui, do pênis, é uma lógica falocêntrica, algo que não ocorre nos outros estágios, né? Mas no Homo sapiens sapiens há esse entendimento de que é uma vinculação do gênero ao homogenital, né? Então, é um homem cis, que performa a heteronormatividade, então é o machão, barbudão, etc. Capacitista, a ideia desse corpo não é um corpo que não tem um dedo, não é um corpo que não tem um braço, não é um corpo que não tem uma perna, é um corpo dentro dessa dimensão do que é o corpo. Vocês dificilmente também viram nos livros de ciências de biologia o corpo humano fora desse entendimento, né? Então, é uma lógica altamente capacitista. E é um adulto, né? É um sujeito que está naquela faixa etária de operar dentro da lógica do capital, no sentido do fortalecimento da produção de mercadorias, né? Então, assim, não é uma idade, não é um sujeito inativo, como a sociedade reconhece os idosos. Não é uma criança que a gente está esperando. A gente nunca pensa, o Krenak fala algo brilhante sobre as crianças, né? Nunca pergunte à criança o que ela quer ser. A criança é. Só que a gente tem uma lógica na sociedade, né, no Ocidente, de achar que a criança não é. Acho que a criança não é gente, né? A criança está em processo. Então, esse desrespeito às infâncias reverbera nessa imagem, né? Então, o que é que a gente tem? A gente tem uma perspectiva de ser humano brancocêntrica, cis, heteropatriarcal, capacitista e etarista. Tudo que está fora disso é menos humano.
Então, pessoas idosas são menos humanas, pessoas pretas são menos humanas, mulheres são menos humanas, pessoas com deficiência são menos humanas. Aí a mulher vai aparecer no capítulo seguinte, porque a gente tem que genitalizar o gênero, né? Então, para mostrar o corpo de uma mulher, a gente mostra uma vagina na página seguinte do livro de biologia, mas nesse quesito inicial de apresentar o humano, ela não aparece. E ainda assim são corpos brancos. Dificilmente você vai ver livros de biologia nesse capítulo do corpo humano, um corpo preto. Você vai ver um processo de gestação, como mostra o bebê dentro, um bebezinho preto. É uma lógica completamente branca, né? Brancocêntrica. E aí a gente vai ter uma série de reforços assim mesmo, né? A filosofia está reforçando esse lugar de não humanização das pessoas pretas, né? Então aí a gente tem o David Hume, vai estar dizendo que ele suspeita que os negros são naturalmente inferiores aos brancos e vai estar argumentando sobre isso. Vai até dizer que na Jamaica ele ouviu falar de um preto fulano de tal, que fala umas palavras difíceis, mas que muito possivelmente esse cara reproduz como papagaio coisas, né? Porque pessoas negras não têm a capacidade intelectual. Porque, voltando lá, ó, perceba que há um destaque também do desenvolvimento cerebral, né? Então, quando as pessoas chamam pessoas negras de macaco, o que elas estão dizendo não é que é uma aproximação fenotípica do tipo, você se parece um macaco esteticamente. Estão dizendo o seguinte, você está aqui perdido. Você está por aqui. Você não chegou à condição de humano. Né? E não chegando à condição de humano, você não desenvolveu o seu intelecto, porque a definição de humano dentro do escopo da ciência moderna ocidental é uma definição de um animal racional. O que é humano? O humano é um animal racional. Então, se a gente não evoluiu a condição humana, a gente não tem razão. A gente não desenvolveu o intelecto. E se a gente não desenvolveu o intelecto, nessa sociedade dual, nessa sociedade dicotômica, que separa corpo e mente, a gente está com o corpo. A gente não produz intelectualidade, a gente não produz conhecimento. O que se espera das pessoas pretas é um corpo. Por isso que as pessoas esperam de nós, e as escolas, muitas vezes, quando vão desenvolver práticas dentro do escopo antirracista, dentro da contemplação das leis 10.639, 11.645, operam com o corpo. Aí vamos fazer no Novembro Negro um desfile da consciência negra, é corpo. Vamos fazer no Novembro Negro uma roda de capoeira, é corpo. Uma dança afro, é corpo. Chamar um pessoal para tocar aqui um tambor, é corpo. Então, assim, as pessoas nos colocam nesse lugar do corpo e isso vai reverberar muito na nossa constituição subjetiva, no campo da hipersexualização de corpos pretos e no campo da lógica laboral, né? Assim, o trabalho braçal são vocês que fazem. Por isso que fomos escravizados e por isso que os trabalhos menos intelectualizados do tempo atual são destinados a pessoas negras, né? Então, pessoas negras estão nos postos de trabalho mais subalternizados dentro dessa perspectiva hierárquica e dicotômica da subdivisão entre trabalho manual e intelectual. Aí o Kant também, aqui é o Nina Rodrigues. A Nina Rodrigues, ele ainda vai ser mais incisivo. Ele vai dizer assim, na realidade, as pessoas pretas não são nem melhores nem piores. Na verdade, elas estão em outra escala de desenvolvimento. Foi o que eu acabei de falar. Ela não é nem homo sapiens, ela está perdida na marcha linear dos primitivos hominídeos, ela está em outro lugar. E aí, estando em outro lugar, não tem nem sentido comparar pessoas pretas com pessoas brancas. É como você comparasse quem é mais inteligente, uma tartaruga ou uma pessoa. Não faz o menor sentido essa comparação. Então, é isso que o Nina Rodrigues está dizendo. Eles são o que são, nem melhores nem piores. Eles simplesmente pertencem a uma outra fase do desenvolvimento intelectual e moral. Né? E aí ele vai embora, inclusive, com a teoria da degenerescência, de dizer que ele foi, inclusive, contrário à eugenia no Brasil. Ele vai dizer que não. Enquanto tinha uma série de intelectuais eugenistas, né, que pautavam o extermínio de pessoas negras até 2012, vamos trazer imigrantes europeus da plebe, né? Imigrantes asiáticos também de baixa renda, para se relacionarem com pessoas negras. E aí as gerações vão fazendo com que, dentro da lógica da mestiçagem, que a negritude se extermine no nosso país. Né? E aí o Nina Rodrigues ele era contrário, porque ele pautava uma teoria da degenerescência, que se pessoas negras tivessem filhos com pessoas brancas, o que ocorreria seria
um processo de degenerar. Assim, as próximas gerações elas seriam piores, elas trariam tudo que de pior as pessoas pretas oferecem, né? Que é a vadiagem, que é a vagabundagem, que é o mau caratismo, a capacidade de pegar coisas dos outros, enfim, tudo aquilo que estava nos tribunais lá, né, nas teses do Lombroso, que o Nina Rodrigues reforçava. E aí, então, que a gente tenha uma invenção, né? uma construção do ser a partir da constituição do outro enquanto não ser, é isso que a branquitude intelectual dos séculos XVIII, do século XIX, do século XX vai estar construindo, né? E aqui eu trago as minhas referências para pensar essa ótica de descolonização, né? No campo da construção da teoria, o perigo de uma história única da Chimamanda Adichie, a tese da Sueli Carneiro, o discurso sobre o colonialismo, Becos do Wagner Cesário, Becos da Memória da Conceição Evaristo, Os Condenados da Terra do Francis Fanon, alguns artigos da Lélia Gonzalez, mas fundamentalmente esse artigo que ela desenvolve a ideia, a categoria político-cultural da africanidade, o movimento negro educador da Nilma Lino Gomes, o legado roubado do George James, que é um clássico na minha perspectiva dos estudos decoloniais. Não está no giro decolonial da década de 90, mas é um cara que está escrevendo em 1950 sobre como que houveram processos de pilhagem epistêmica, de sequestro das formas autônomas de produção de conhecimento dos povos africanos, principalmente pelas civilizações gregas, né? Pela civilização grega. O Cheikh Anta Diop, na história geral da África, na verdade, a origem dos antigos egípcios, né? O Abdias do Nascimento, no genocídio negro brasileiro, descolonizando a mente do Ngugi wa Thiong'o, que é um outro clássico de 81. E aí o cara está falando sobre essa coisa de descolonizar a mente, né? De sair desse lugar de subalternidade, de sair desse lugar de complexo de vira-lata em 81, né? A necropolítica do Mbembe, a patologia social do branco brasileiro, do Guerreiro Ramos, os livros Descolonizando Saberes, né? Que eu e a Catemaré organizamos, a Trajetória de Descolonização na Escola, que é um livro organizado pela Niceia Mauro, pela Ana Benite e pelo Madison Jonas. Aqui são obras de pessoas pretas, né? Mas aí a gente tem também a decolonialidade na educação em ciências, né? A decolonialidade em ciências. Não sei se está aqui ou está na sala. Que foi um livro organizado, que eu tenho um capítulo escrito, a Catemari tem, enfim, né? Um livro organizado pela Suzane Cassiani, pelo Celso Sanches, pelo Bruno Monteiro, enfim, uma série de pessoas brilhantes do campo da decolonialidade, que eu não coloquei aqui porque aqui são as referências do meu pós-doc, e eu cito apenas pessoas pretas, né, nesse meu trabalho. Mas, enfim, é importante a gente problematizar nossas bases epistêmicas, né? Assim, a gente se construiu a partir de um marcador de uma monocultura, né? Então, a gente se construiu a partir de uma história única. A gente acredita, sim, que aquela história, antiguidade clássica, Idade Média, modernidade, contemporaneidade, é a história do mundo. Sendo que essa é a história da alteração dos modos de produção europeus, que na antiguidade clássica tinha o escravismo, que na Idade Média tinha o feudalismo, que na ascensão da burguesia quanto classe revolucionária funda a modernidade aí dentro do capitalismo, e que com as reestruturações produtivas do capital fundam a contemporaneidade no tempo presente. Entretanto, enquanto a gente está estudando lá uma história única de uma modernidade capitalista, a gente está vivendo a pré-história da humanidade nas Américas com o advento da escravidão ontológica. O que é uma escravidão ontológica? Não é uma escravidão como ocorreram diversas experiências de escravidão aí ao redor do mundo, que eram escravidões por dívida, por conflitos étnicos e etc. E aí, quando um grupo étnico vencia o outro, já transformava o outro novamente, já transformava o outro em escravo.
ontem eu, que era escrava, te transformo agora em escravo porque a gente venceu a guerra. Não, a escravidão nas Américas ela é uma escravidão de marca, né? É uma escravidão ontológica, de modo que é como se as pessoas surgissem no mundo para serem escravas e tudo que vem dela pertence, né? Tem essa lógica de pertencimento à escravidão. Então, pessoas escravas, elas não têm história, elas não têm ancestralidade. Isso é completamente apagado, seus nomes, suas culturas, suas constituições familiares. E daqui para frente, sua história é zerada, porque você surge ontologicamente na condição de serviço, né? De servidão, de escravidão. Tudo que vem de você nos pertence, né? Então, é uma escravidão muito diferente das outras vivenciadas no mundo, inclusive no próprio continente africano, né? Eu tenho um livro aqui do Baquáqua, que é uma autobiografia de um africano que foi escravizado aqui em Pernambuco, e ele conta que ele foi escravizado na África, na República do Zou, e que era na África Central, né? E aí a mãe dele foi lá, levou ele, apagou a dívida e tirou ele, e pronto, ele não precisou comprar uma alforria, ele não precisou... Enfim, ele não era um ex-escravo, ele era alguém que não tinha mais uma dívida, né? E que quando ele vem para cá, que desde o navio tumbeiro, que é como ele chamava, porque eram tumbas, né? Guardavam corpos mortos, que mudaram a rota, inclusive, dos tubarões nas Américas, né? Os navios tumbeiros mudaram a rota dos tubarões, porque eles iam comendo os restos mortais que eram, aos poucos, sendo despejados no Oceano Atlântico. Ele queria morrer todos os dias, né? Enfim, então ele traz todo esse relato. E aí a gente acredita nessa história única. A escola no Brasil ela tem uma disfarçatez tão grande que ela, inclusive, como ela percebeu que há uma distorção historiográfica entre a história local e a história universal, que na realidade de universal não tem nada, é uma história universalizada, criou a história do Brasil e a história geral. Algo que não acontece com a geografia do Brasil, a geografia geral. Algo que não acontece com a ciência do Brasil, a ciência geral. Química do Brasil, química geral. Matemática aí, né? Que eu acho que leva de matemática. Matemática do Brasil, matemática geral. Isso não acontece. Isso acontece com a história porque não há uma aderência à narrativa universalizada historiográfica da narrativa local. Então, eles fazem, na maior disfarçatez, essa subdivisão entre história do Brasil e história geral, de um modo que a gente não consegue nem perceber o professor, a professora nem realiza as intersecções. E, geralmente, são professores distintos, né, das componentes. Esse é um mito da modernidade. Um outro mito da modernidade é a própria ideia de uma primazia grega para todas as coisas, né? A gente acessa uma história de que a Grécia fundou todas as coisas, né? Então, a Grécia fundou a matemática com Tales, com Pitágoras, com Euclides. Fundou a química com Leucipo, Demócrito e Epicuro, fundou a sociologia com Sócrates, o direito com Platão, a biologia com Aristóteles, fundou a pedagogia com a paideia grega, fundou a filosofia com Tales de Mileto, a medicina com Hipócrates, a história com Heródoto, a literatura com Hesíodo e Homero, as artes com as tragédias gregas, enfim, fundou tudo. A Grécia fundou tudo. O que é minimamente passível de suspeita, né? E a gente não suspeita acerca disso. Qualquer canto da universidade que você vá, alguém vai dizer que um grego, no século IV a.C., fundou alguma porra. E você vai acreditar nesse bagulho. Você vai falar, é verdade, foi a Grécia. E aí você anota. Porque a gente, de fato, é constituído para se moldar a partir de uma perspectiva mitológica da história, né? E aí, por exemplo, um breve relato da história nos mostra que Kemet, que é como os africanos e africanas chamavam o Antigo Egito, tem pelo menos 2.000 anos aí de antecedência à própria Grécia, né? Então, obviamente, que Kemet produziu muito conhecimento. Além de Kemet, além do Antigo Egito, existiam muitos outros impérios, né? Então, a África não era só constituída por Egito, por muitos outros impérios, como Aksum, Meroé, Núbia, Numídia, Terra de Punt, Império de Kush, Império Ashanti, Império de Gana, entre muitos outros impérios. Em Alexandria ficava a maior biblioteca do mundo antigo, obviamente, não só porque consumiam essa cultura, mas também porque produziam. E muitos dos gregos, eles atravessavam o mar Mediterrâneo para estudar no norte do continente africano, em Alexandria. Existiam as casas da vida, que eram cursos de formação médica.
Os papiros africanos, que hoje todos estão roubados em museus europeus, né? Nesse contexto, estavam presentes em África. Pitágoras morou 22 anos em Alexandria, Aristóteles estudou em Alexandria, enfim, todos eles. Em África, a gente vai ver aí o desenvolvimento da agricultura e da pecuária no contexto da Revolução Neolítica, que a gente estuda que teve uma revolução do ser humano enquanto coletor, que passa a desenvolver ali uma relação de sedentarismo, etc., uma lógica de Estado, de hierarquia estatal, e a gente não situa isso fica no limbo do mundo, a gente não localiza geograficamente, isso acontece em África. Né? O desenvolvimento de cerâmica, da astronomia, da tecelagem, da pintura, bebidas alcoólicas, da escrita, mumificação, medicina especializada. Tudo isso está presente nesse meu livro, História Preta das Coisas, que eu trago 50 invenções científico-tecnológicas de pessoas negras aí, em torno do mundo, né? E estou em processo de produção do volume 2 aí, né? Bom, aí a gente vai ter, por exemplo, para mim, da química, a mumificação, ela é muito cara, né? Ela é muito rica, porque a gente consegue ter múmias com um grau de conservação da matéria orgânica de cerca de 5 mil anos, sendo que a matéria orgânica, ela se decompõe em cerca de 3. Quando eu enterrei não estava aqui. Eu estava em Cuba, estava em um congresso em Cuba, quando meu pai faleceu, e eu nem soube que ele faleceu, né? Porque eu fiquei sem comunicação. Então, em 2017... meu pai morreu, foi enterrado, etc. Eu não vi. Aí, quando foi 2020, eu quis ir para o processo de retirar meu pai, né, do caixão e colocar no ossuário, que é uma caixinha. E aí, o que disseram para a gente foi o seguinte, 3 anos depois. Possa ser que não tenha decomposto completamente a matéria orgânica. Se não tiver decomposto, a gente fecha o caixão e vocês voltam daqui a 1 ano. E já estava tudo decomposto, só tinham ossos, né? E aí, eu fiquei refletindo muito sobre isso, sobre como que os processos científicos de mumificação africanos eram de uma ciência absurda. Né? E também impulsionaram outros campos de desenvolvimento científico, como a medicina especializada, porque como a mumificação fazia processo de autópsia, fissurava o corpus, abria o corpus, né? Porque como era processo de mumificação? Pegava esse corpo morto, colocava numa salmoura exposto ao sol aí por cerca de 70 dias, depois trazia de volta, fissurava esse corpo, embalsamava com emulsões químicas à base de mercúrio, órgão por órgão, retirava os órgãos, embalsamava, colocava de volta, costurava novamente esse corpo, embalsamava por fora, enfaixava, colocava no sarcófago, que por sua vez ficava no interior de uma pirâmide. Isso propiciou algo para a África que a Europa não tinha, que era o conhecimento fisiológico humano. A Europa só vai conhecer o corpo humano por dentro no século XVII, quando, com a cosmopercepção mecanicista, há uma ruptura com a cosmovisão aristotélica organicista, que estabelecia que o universo era consertado, né? E que a gente não podia mexer nas coisas, tirar uma peça, enfim, tirar um órgão. Isso é de você desorganizar uma espécie de um concerto mesmo. Fora a própria questão europeia, feudal, da soberania da Igreja Católica, que estabelecia que esse corpo precisava se manter inalterado, esperando o processo de ressurreição. Então, nesse sentido, um corpo não era fissurado, um corpo não era aberto. A galera fazia mesmo medicina galênica, de cura pelos contrários, de cura pelos semelhantes, ali século XVI, né? Uma medicina paracelsista. E só com o advento da lógica mecanicista e, fundamentalmente, pelas vias da física, é que esse corpo passa a ser entendido como uma máquina, né? O capítulo 3, por exemplo, do discurso do método do Descartes, o homem-máquina. Então, o corpo é uma máquina, e sendo uma máquina, a gente pode abrir, a gente pode colocar uma coisa, uma porca, tirar uma porca, meter um parafuso. Esse corpo pode ser estudado. Quando? Século XVII. Isso acontecia, a múmia mais antiga do mundo é de 3.600 a.C. Então, isso acontecia há pelo menos 5.000 anos atrás, em África. Então, vários papiros medicinais africanos foram desenvolvidos com a medicina altamente especializada, como o papiro de Edwin Smith, como o papiro de Éberes, como o papiro medicinal de Londres. Infelizmente, os nomes são dos sequestradores dos papiros, né? Edwin Smith foi um inglês que no século XIX se apropriou do papiro em escavações em Luxor. Éberes
foi um alemão que se apropriou do papiro no Cairo, e papiro medicinal de Londres não preciso nem falar, né? Então, os papiros africanos, que são textos históricos, riquezas materiais e imateriais africanas, infelizmente passaram por esses processos de expropriação. O avanço das navegações também, que aí nos traz, né, um povo em África que era altamente conhecedor de uma indústria, de uma tecnologia naval, que produzia embarcações que fazia com que pessoas chegassem, atravessassem o Atlântico. Luzia, o fóssil de Luzia é o fóssil humano mais antigo da América, né? A datação fóssil pelo isótopo 14 do carbono de Luzia aponta que ela viveu há 11.300 anos. E isso significa, com a reconstituição facial de Luzia, chegou-se a uma estética, a um fenótipo de uma mulher preta. Então, isso significa que pessoas negras, como Luzia, como Zuzu, na Serra da Capivara, estiveram aqui há 11.000 anos atrás. E, obviamente, estiveram por processos de expansão marítima africana. No campo da matemática também, esse papiro aqui é o mais incrível de todos eles, né? Aqui a gente vai ter nada mais, nada menos que o Teorema de Pitágoras. Aqui a gente vai ter nada mais, nada menos que o Teorema de Tales, corroborando com a ideia de que não se produz pirâmides sem conhecimentos matemáticos de Tales e de Pitágoras no campo da geometria. Entretanto, esse papiro, que foi nomeado pelo escocês Hind, que é mais um ladrão que se apropriou do papiro, pelo menos esse daqui a gente conhece o Aimés, né, que era o escriba africano que tomava conta do papiro. Então, eu, por exemplo, chamo de papiro de Aimés, não de papiro de Hind. É um papiro de 1650 a.C., enquanto que Tales e Pitágoras são aí do século IV a.C. Ou seja, mais de 1.100 anos antes desses caras nascerem, os teoremas já estavam postos em papiros ancestrais africanos, né? Artefatos matemáticos como o osso de Lebombo também, que era uma fíbula de babuíno utilizada como sistema de contagem. Esse daí especificamente tinha 29 entalhes que eles usavam para contar os dias que faltava para a caçada, para os ciclos menstruais da mulher, as fases da lua, etc. A medicina também ancestral africana no campo, em diversos campos, né? Além do papiro de Aimés, existem outros papiros matemáticos, papiro de Moscou, papiro do Cairo, que são papiros importantes. Aqui, por exemplo, a gente tem o parto cesáreo, que depois foi horizontalizado, o corte foi horizontalizado por um médico chamado Cesare, e aí se tornou o parto cesáreo, mas que na realidade os povos Banyoro, que são um dos 5 grandes reinos, né, de Uganda, tradicionais de Uganda, desenvolveram o parto cesáreo num corte vertical, e eu, na minha infância, eu ainda via mulheres, né, com essa cicatriz vertical do parto. Ou seja, na minha favela, minha mãe veio de um quilombo, né? Minha mãe veio de um quilombo com 9 anos trabalhar como empregada doméstica aqui em Salvador. E aí a gente cresceu num bairro de favela aqui de Salvador, que é a Fazenda Grande do Retiro. E na minha favela tinha aquelas Dona Massu, por exemplo, que era uma espécie de curandeira, né? Ainda tinha essas coisas remanescentes desse contexto escravista, né? Daquelas pessoas que eram as sábias no campo da cura. E elas faziam parto nesse sentido. Isso aqui eu vou pular realmente. Aliás, não, vou falar isso aqui porque eu tô categorizando alguns trabalhos meus dentro desse campo, né? Então, eu tenho trabalhado com a educação científica na perspectiva da educação para as relações étnico-raciais nesses 3 blocos: educação afro-brasileira, educação antirracista e educação afrocêntrica. Bárbara, qual a diferença entre elas? A educação afro-brasileira, ela emerge desse encontro, né? Na verdade, dessa diáspora africana no Brasil, e como que há uma cultura popular que se constrói a partir desse lugar, né? Então, quando a gente vai pensar os textos, trabalhos em sala de aula, a química do acarajé, a química das pimentas dos caminhos de Exu, aqui é um trabalho, por exemplo, do pessoal da UFG, né? Tem um trabalho de um orientando meu, acho que eu não botei aqui, do dendê, né? Do azeite do dendê. São trabalhos no campo da ciência que emergem de questões da cultura popular afro-brasileira. Capoeira, culinária, mitologia de orixá,
dança afro, enfim, tudo isso é cultura afro-brasileira. Então, trabalhos que dialogam com essas constituições, eu, nesse livro, História Preta das Coisas, no final do livro, que eu faço essa categorização, eu ensino no campo afro-brasileiro. Que seria trabalhos antirracistas, né? Antirracistas, trabalhos que práticas pedagógicas que confrontam o racismo, que enfrentam e denunciam o racismo, né? Mas orbitam o tempo todo em torno dele, né? Como se o racismo fosse a agência central da minha vida. Então, a sociedade diz, você é feia, eu vou dizer, não, eu não sou. Seu cabelo é feio, eu vou dizer, não, meu cabelo não é. Sua pele é horrorosa, eu vou dizer, não, não é. Você é burra, eu vou dizer, não, eu não sou. Então, eu passo... O antirracismo, ele é cansativo, ele é adoecedor, porque a gente passa a vida toda nessa centralidade dele, né? A perspectiva afrocêntrica, que é a perspectiva que a gente toca o foda-se pro ocidente, tipo assim, ok, você está dizendo que eu sou feia, você está dizendo que eu sou burra, você está dizendo que meu cabelo é de bombril, você está dizendo que eu não tenho história, mas eu vou olhar para a África e eu não vou me constituir negando quem você disse que eu sou, mas eu vou me constituir sendo eu quem sou a partir da minha ancestralidade potente, positivada, pioneira, africana, né? Então, a afrocentricidade, ela sai da agência do Ocidente, ela para de estar respondendo, denunciando, vivendo as questões do Ocidente, e ela olha para a África e ela se constrói a partir desse marcador. Então, aqui eu vou apresentar, por exemplo, esse trabalho aqui, Educação Química e Direitos Humanos, Ambos Invisíveis, o átomo de genocídio do povo negro, Ambos Invisíveis, é um trabalho que faz uma denúncia do genocídio negro no Brasil, é um trabalho antirracista. É um trabalho que eu publiquei com o Elbert, né? Borges, foi um ex-aluno. Catadores de lixo e a questão racial no Brasil, um enfoque químico e social na problemática do lixo. É uma denúncia de que a escravidão acaba, mas a gente continua ocupando os espaços de trabalho subalternizados, a exemplo de cegaria, a exemplo de ser catador de lixo. É um capítulo do livro Conteúdos Cordiais, do Roberto Dalmon e da Glória Queiroz, que tem também um outro trabalho que eu citei aqui, né, da química das pimentas nos caminhos de Exu, que é um trabalho aí do Juliano Pinheiro, do Guimes Rodrigues Filho e da Licea Mauro, de lá do grupo da UFG, não, eu errei. O UFG é a Ana Benite, da Federal de Uberlândia. É um trabalho também antirracista, porque eu estou fazendo uma denúncia nesse sentido, né? Cabelo veio da África, junto com o Will Santos, a química dos cabelos crespos ou não. Também um trabalho antirracista, porque eu estou fazendo um enfrentamento do discurso do cabelo ruim, de que o cabelo crespo é um cabelo ruim. Tudo isso com articulação com a química, obviamente. O crime de nascer negro no Brasil, uma proposta antirracista no ensino de química forense. Também um trabalho antirracista, estou fazendo uma denúncia de como que há uma construção no imaginário coletivo de uma lógica de que pessoas negras são propensas ao crime, isso obviamente pautado nos tribunais ali, nas teses do Lombroso, do Nina Rodrigues, do Silvio Romero, do Francis Galton, no contexto da construção do racismo científico, né? Então, a criminologia racial incorporou isso e, inclusive, isso está presente no sistema de segurança, de reconhecimento facial, né? De quem é criminoso e de quem não é na sociedade. Então, aqui também é um trabalho antirracista meu, que aí, nesse caso, o daqui eu publiquei com 2 ex-orientandos, o Elton Bernardo e o Fabiano. E esse aqui é com uma ex-orientanda, a Bianca, e como trabalhava com química orgânica, a química forense, que é aquela química CSI, aquela química investigativa. Eu chamei a professora Marta Regina, da URGS, que é uma amiga negra também, só que da área da orgânica, para a gente escrever junto esse capítulo desse livro, que é do livro Decolonialidades em Ciências. Né? Foi o livro que eu citei aqui. Aqui a gente já vai entrar no escopo dos trabalhos afrocêntricos. Né? Então, assim, produções científicas do Antigo Egito, um diálogo sobre química, cerveja, negritude e outras coisas mais. Tipo assim, ó. Eu não tô ligando se você está me chamando de feia, de burra, se você está dizendo que eu sou criminosa, se você está dizendo que minha vida não importa. Enfim, eu tô olhando para a África e dizendo a gente criou a cerveja. E eu tô contando a história da criação da cerveja em África. O foco, a agência é África. É potencializar a ancestralidade. Aqui foi com um ex-orientando também, o Luiz Henrique. A gente escreveu recentemente o do vinho.
porque a pesquisa dele foi sobre bebidas alcoólicas em África. E aí ele focou destilado, cerveja e vinho. E aí a gente publicou o artigo da cerveja nesse ano, e no ano passado a gente publicou do vinho. Linda e Preta, discutindo questões químicas, físicas, biológicas e sociais da maquiagem em pele negra, a mesma perspectiva. Então, aqui eu estou mostrando como que as cientistas queméticas egípcias produziram cosmético em África, né? E aí a questão, o foco é mostrar o histórico de produção científica africana. Educação em ciências na Escola Democrática e as Relações Étnico-Raciais, é um artigo que eu publiquei em 2019 na Rebepec, que eu mostro uma série de cientistas pretos que produziram coisas importantes, inclusive com a fotinha deles, com a produção, uma tabelinha bem bacaninha, depois vocês podem acessar aí esse artigo. Também na perspectiva afrocentrada, né? O foco é mostrar as produções nossas. O período das artes práticas, a química ancestral africana, é um artigo também afrocentrado, no qual eu vou mostrar como que a química surge em África. As pessoas diziam muito que a química surgiu na Grécia com a química especulativa, de Leucipo, Demócrito e Epicuro, né, com a hipótese atômica, mas existia uma química anterior, que eles não chamavam de química, chamavam de período das artes práticas, que era um período de mediação com a natureza e que produzia uma série de novas tecnologias, a exemplo das ligas metálicas, da cerâmica, da tinturaria, das bebidas alcoólicas, do tecido, uma série de a mumificação, uma série de produções químicas, mas que não eram nomeadas como produções químicas. Pós-verdade para quem? Fatos produzidos por uma ciência racista. Um artigo aí publicado por mim, pela Catemari e pelo Alan Brito. A Catemari, que é daqui do Instituto de Física, da UFBA, e o Alan, que é da URGS, né? De física também, né? E aí os livros, o Descolonizando Saberes, volume 1, que é esse daqui. Eu acho que eu não botei aí o volume 2, que acabou de sair. São livros que a gente apresenta práticas pedagógicas voltadas para a educação científica a partir da perspectiva das relações, da educação para as relações étnico-raciais. Então, volume 2 tem uma série... É aquela coisa, né? Eu não sei fazer. A abordagem da AERE é para literatura, artes e história. Não, é para ciências da natureza também. E a gente apresenta propósitos nesses livros aqui, que eu e a Catemari organizamos, né? O Descolonizando Saberes, Mulheres Negras na Ciência, que é um livro que foi o finalista do Prêmio Jabuti, um dos 10 finalistas na categoria Ciência do ano passado, né? O História Preta das Coisas, né, que é esse livro que apresenta 50 tecnologias negras, invenções importantes para o desenvolvimento sociohistórico da humanidade, que também é um livro meu que foi publicado no ano passado. E aí, esse ano, meu primeiro livro infantil, que é a História Pretinha das Coisas Descobertas de Ori, que é um livro de divulgação científica africana na infância. E aí é isso, gente. A gente precisa, de fato, refletir sobre as perspectivas acerca do que é o cientista, acerca do que é a ciência. A lógica que a gente tem de ciência também é uma lógica mitológica, né? A ideia da ciência moderna. Mas nesse livro aqui eu trago até uma definição com a Catemari acerca do que vem a ser ciência na apresentação do texto, que eu acho que está bem interessante, né? E aí abrange a noção de ciência e coloca a ciência lá em África, né? A ciência na produção de pirâmide, a ciência na produção de uma série de tecnologias ancestrais que a gente não acaba reconhecendo como ciência, porque a gente vai dizer que a ciência é da modernidade, é europeia, etc. Então é necessário a gente descolonizar as ciências, reconhecendo. Aí é uma página que eu tenho de divulgação científica preta, né, que semanalmente eu publico um cientista ou uma cientista negra aí no mundo. Enquanto o leão não contar sua história, a glória irá sempre para o caçador, né? E aqui está meu e-mail de contato, as redes sociais, a minha rede social privada, que é essa loucura aí que a Thaís falou, que tem artigo, que tem raba, que tem dança, que tem naturismo, que tem vídeo de divulgação científica, que tem tudo, você encontra lá nessa página. Descolonizando Saberes, que é uma página que eu criei especificamente para a educação básica. Tipo assim, os professores e professoras
socializam a página para os estudantes fazerem pesquisa, né? Eu acho isso bem bacana, esses feedbacks que eu tenho. E a página da Escolinha Maria Filipa, que é a escola que eu idealizei, né? E que está aí no seu 4º ano letivo, desenvolvendo um trabalho voltado para as relações étnico-raciais, né? Pioneiro no Brasil. O YouTube, que eu acabei não tendo fôlego, tá difícil a vida para mim, tá muito difícil. Tipo assim, hoje eu tô aqui na 3ª atividade do dia, né? Participei de banca de doutorado, participei de palestra no finalzinho da manhã, agora eu tô aqui nessa palestra, então aí já tô no horizonte das bancas que eu tenho segunda e terça, enfim, então fica difícil ser influencer, sendo professora universitária, sendo consultora pedagógica de escola, fazendo pós-doutorado, sendo mãe. Eu tava aqui falando, minha filha, dando um escândalo aqui, eu tô ouvindo aqui, não sei se vocês ouviram, ela dando um show na sala, gritando. Agora parou, né? Porque eu já ia dar uma pausa para ir lá ver o que tá acontecendo. Então, é sobre isso, gente. Muito obrigada, as referências.